Meus irmãos, nós chegamos à última parte da pergunta 105. Fique bem claro, nós não chegamos a finalizar hoje, não finalizaremos hoje, o primeiro mandamento ainda, porque a 106 ela trata ainda do primeiro mandamento, acerca da expressão diante de mim, que aparece no primeiro mandamento. Então a gente ainda vai falar sobre o primeiro mandamento, se Deus quiser, numa outra oportunidade. Mas nós encerramos sim a pergunta 105, ela que nós já temos visto há algumas semanas. Eu acho que hoje é o sétimo estudo, se eu não estiver enganado. Sétimo estudo, só na pergunta 105. E por que tão longo? Por conta, você deve observar aí no seu catecismo, do tamanho da resposta. A resposta ela é bem longa, os puritanos foram bem detalhados aqui, bem detalhistas aqui, em falar sobre esses pecados. Lembrando que não é exaustivo ainda assim, mas dentro do que foi possível abordar, eles trouxeram uma lista aqui considerável sobre os pecados que a palavra de Deus enumera, cita, que são cometidos contra o primeiro mandamento. Se você também já leu os catecismos, os dois inteiros, especialmente o catecismo maior, já deve ter observado que isso não acontece apenas com relação ao primeiro mandamento. Na verdade, nós veremos também isso acontecer em outros mandamentos, especialmente na seção que abordam, nas perguntas que abordam a questão dos pecados cometidos contra os mandamentos. Já lhe adiantando que nós também passaremos algum tempo quando chegarmos nesses outros mandamentos. Pois bem, a última parte será a partir daqui, do pecado ou dos pecados relacionados diz assim, a fazer os homens de senhores a nossa fé e consciência. Veja aí. Deixa eu ler de novo a pergunta. A pergunta diz assim, 105 do Catecismo Maior de Westminster. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são fazer os homens de senhores a nossa fé e consciência, desdenhar e desprezar Deus e seus mandamentos, resistir e contristar o seu espírito, o descontentamento e a impaciência para com as dispensações de Deus, acusá-lo neciamente pelos males com que ele nos inflige, e atribuir o mérito de qualquer bem que sejamos, tenhamos ou façamos à sorte, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Até aqui. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. E eu peço que você leia quando encontrar. Guarde bem isso. Próximo texto, ainda sobre esse assunto. Mateus 23, versículo 9. Que assunto? É a primeira proposição aqui dessa sessão. Fazer os homens de senhores a nossa fé e consciência. Mateus 23, 9. Vamos lá. O que isso significa, O que significa dizer fazer alguém senhor de nossa fé e também da nossa consciência? A gente precisa separar as coisas aqui, fazer distinção. O próprio Deus estabeleceu autoridades no meio do seu povo. Nós reconhecemos isso biblicamente e isso nós veremos de forma mais detalhada quando chegarmos ao 5º mandamento. Então, ouvirmos as orientações, os conselhos, os ensinos, aprender com o próprio exemplo de nossos líderes e mestres, não há nenhum problema quanto a isso. Pelo contrário, isso é o que a palavra de Deus aprova. Contudo, toda autoridade, seja ela familiar, eclesiástica ou civil, ela só tem respaldo, ela só é legítima se de fato o que ela diz está em conformidade com a palavra de Deus. Veja, deixa eu colocar isso melhor. Não é que você só vai honrar o seu pai e a sua mãe se eles forem crentes. Pelo simples fato de serem seu pai e sua mãe, você deve honrar e respeitar.
O que eu estou dizendo é que você não vai concordar de forma irrestrita com tudo que eles falarem, independente do que eles estiverem dizendo, até mesmo aquele que contrariar a palavra de Deus. Então, sim, eles são autoridade, mas a concordância ou a submissão ao ensino, ao que eles estão proferindo, é a baliza disso que vai, de fato, ser o parâmetro para isso, é a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, quando o catecismo coloca que isso é um pecado contra o primeiro mandamento, ele está falando da circunstância em que homens, pessoas de forma geral, elas se colocam como autoridade sobre outras de tal maneira que os seus subordinados devem segui-los independentemente do que eles disserem. O indivíduo ele torna-se senhor da consciência daquele que lhe serve. Ele já não mais fará questionamentos, ele não mais irá conferir se o que está sendo dito por aquela autoridade, por aquele líder, está sendo algo correto, mas ele vai segui-lo cegamente. É essa a ideia. Observe o texto que foi lido pelo diácono Breno, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. O apóstolo Paulo usa uma expressão que ela se encaixa perfeitamente nesse tipo de contexto. Nos lembra, inclusive, que o apóstolo Pedro vai falar na sua primeira epístola. Os ministros não são chamados por Deus para serem dominadores do rebanho. Toda vez que um ministro ele se comporta assim, um presbítero, enfim, ele está indo contra o seu ofício. Porque a natureza do seu ofício aponta para alguém que é superior a ele. Ele está cumprindo uma função de representante de alguém que é maior do que ele. Ele fala em nome dessa autoridade. Ele não fala em seu próprio nome. Logo, ele exigir uma obediência que é cega e restrita à sua própria vontade é contrário ao ofício que ele mesmo ocupa. Ele não pode ser um dominador do rebanho. Ele deve apacentar as ovelhas e cuidar delas como ovelhas que pertencem a outrem e não a ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, texto também que foi lido, versículo 9, ele fala sobre não chamar ninguém de pai. E aí, entenda, não se pode fazer confusão aqui na fala do Senhor. Veja o contexto com calma. É claro que o Senhor não está dizendo, está proibindo que nós, por exemplo, chamemos nossos progenitores de pais. É claro que não há nenhuma proibição quanto a isso. Eu posso chamar, no caso do nome do meu pai, o Walter, de pai. Ele é o meu pai. Não há nenhum problema quanto a isso. A proibição não é aqui de maneira geral, em qualquer tipo de circunstância. Não, há um contexto específico sendo tratado aqui. E qual é? É exatamente esse. Quando eu faço de uma autoridade, o contexto ali lembra-se com relação aos fariseus, a liderança judaica, essa autoridade se torna o suprassumo para mim, de tal maneira que a minha consciência fica totalmente cativa ao que ele diz. Os mandamentos que ele assim inventou, criou da sua própria cabeça, são impostos a mim e eu me submeto a eles. E ele se torna um pai para mim, no sentido de competir com o Pai Celestial. É essa a ideia. É quando essa paternidade, nesse âmbito, nesse contexto eclesiástica, ela passa a ser uma paternidade que é usurpadora da paternidade de Deus. Esse tipo de submissão é devida somente a Deus. Nesse sentido, só Deus pode ser chamado de pai. Nesse sentido específico, de uma submissão que é irrestrita. E por isso que esse pecado, ou seja, os homens se tornarem senhores da fé e da consciência, é uma quebra do primeiro mandamento. Por quê, reverendo? Porque isso atenta contra a própria pessoa de Deus. Deus é o único Senhor da consciência. E eu amo essa declaração porque é uma declaração bíblica e ela é confessional. Os nossos símbolos de fé, de forma mais precisa, a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 20, sobre a liberdade de consciência, ela vai asseverar isso logo no seu início. Deus
é o único Senhor da consciência. Deus, ele nos libertou dos mandamentos meramente humanos. Nós não temos nenhuma obrigação de seguirmos estes mandamentos como dever de consciência, como no caso é a palavra de Deus. Deixa-me ser mais claro ainda. Não é que você não pode submeter em alguma medida a algum tipo de ordem que é dada que não esteja diretamente saindo da palavra de Deus. O ponto é, eu não devo obediência irrestrita, cega a ninguém. A ninguém. Eu só devo uma submissão completa, total, absoluta ao Senhor Deus. Esse é o cerne da questão. Enquanto você pode e deve questionar o que um homem diz, ponderar o que ele está dizendo, examinar, calcular, medir, ver se de fato isso é verdade, a palavra de Deus você toma por inteira como verdadeira. Você não faz esse tipo de julgamento com a palavra de Deus. O nosso pressuposto básico, um deles, nós já chegamos assim ao texto sagrado, que o Antigo e o Novo Testamento, por inteiro, toda a revelação é inspirada por Deus. É a própria palavra de Deus. Logo, eu devo me submeter a ela irrestritamente. Mesmo quando eu tenho dificuldades com algum texto específico, ou alguma doutrina que eu não estou conseguindo entender, ainda assim, eu não posso questionar nesse sentido, tá? Eu não estou falando questionamento de você querer aprender, de você querer instrução, aprofundamento. Estou falando de questionamento a ponto de dizer assim, eu posso fazer aqui reter só o que vai ser útil para a minha vida. Não, é completo. Não dá para fazer separação nesse sentido. Uma parte eu fico, outra não. Não é um discurso meramente humano. Num discurso meramente humano, você pode fazer isso, não no que diz a palavra de Deus. Nós temos um exemplo muito claro, em termos eclesiásticos também, em nossos dias, fazendo aqui o comparativo com os dias do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, que é a Igreja de Roma. A Igreja de Roma, ela exemplifica muito bem o que os fariseus fizeram naqueles dias. É uma instituição que ela comete também esse pecado. Percebe? Ela é culpada por muitos pecados, muitos, não só idolatria, mas um deles também é esse pecado aqui. Homens que se fazem senhores da fé e da consciência alheia. E eles obrigam os homens, os demais homens, a submeterem aos seus mandamentos criados por eles mesmos. Isso acontece de várias formas. Um exemplo disso são os dogmas inventados por eles. Dogmas que não têm nenhum respaldo na palavra de Deus. Alguns deles, distorções do texto bíblico, interpretações que são erradas, que equivocadas com relação ao que o texto diz. Outros que são realmente criações, invenções deles mesmos. Quando eles fazem isso, eles colocam esses dogmas para serem obedecidos, eles colocam nesses termos. Eu falo isso com muito cuidado sempre, por conta do preparo de cada pessoa para poder ouvir, mas com muito conhecimento da palavra de Deus e bem respaldado em nossa boa teologia reformada. Quando você tiver condições, escute por um momento um padre, um bispo, alguma autoridade eclesiástica romanista falando acerca de como os fiéis devem submeter à autoridade papal de maneira irrestrita. É exatamente assim, irmãos. A linguagem toda, ainda que não explicite isso em alguns momentos, vai ser de cegueira. Você deve obedecer. Por quê? Porque a igreja disse. Porque o magistério assim determinou. Porque o Papa assim deliberou. E ponto final. Você não pode questionar. Há um padre, acho que é um padre que fala isso, se não estiver enganado, que disse assim, quando um indivíduo, um fiel da igreja, chegar até você, ou no caso, acho que ele falou assim, né? Se você fizer isso, chegar até o seu padre, um líder, né? Querendo base para o que ele está falando na Bíblia, você já está se tornando um protestante. Veja a ironia da coisa aqui. Se você, no caso deles, um papista, chegar para o padre lá e dizer, tudo bem, padre, mas assim, onde na Bíblia a gente pode confirmar isso? A gente pode
esse tipo de questionamento já é uma inclinação ao protestantismo. Por quê? Porque lá no âmago da questão está o seguinte: creia porque eu estou dizendo. Creia porque a igreja disse, ponto final. E ponto final. Então há sim isso bem presente como suporte, como apoio para a teologia deles. Uma vez que somente o magistério pode dar a interpretação e a interpretação é infalível. Veja aqui o problema terrível nessa situação. Porque nós entendemos, nós reformados, que a interpretação de um texto bíblico ela não é infalível. Ela pode sim ter erros. Isso pode acontecer. Tanto em termos de um pastor, um crente qualquer, ou mesmo um ministro, interpretar um texto de forma falível, ele se equivocar, bem como também um concílio eclesiástico. Um concílio eclesiástico pode se reunir e deliberar sobre uma matéria de forma equivocada. Ele pode falhar. Essa é uma proposição que está exarada também em nossa confissão de fé. Que concílios, eles podem errar. Nós rejeitamos essa fala totalmente. Totalmente. Nesse sentido, tá? Que o magistério, ele é infalível. E uma vez que o pressuposto é esse, veja o raciocínio aqui. Se o magistério, ele é o único que pode interpretar a Bíblia, e ele é infalível, logo, qual é a consequência? Logo, tudo o que eles falarem eu devo receber, porque isso está equiparado à própria palavra de Deus, que é infalível. Eu não falei há pouco para vocês sobre isso? Que vocês não podem, nós não podemos de forma nenhuma questionar a palavra de Deus nesses termos, ou seja, como se fosse um mero discurso humano que eu posso ponderar e dizer isso aqui eu aceito, isso aqui eu não. Eu não posso isso com a palavra de Deus. Pois bem, quando o magistério está colocado nessa categoria, ele passa a ter a mesma autoridade que a palavra de Deus. Na verdade, até maior, porque é ele quem vai descortinar o que está nela e vai dizer o que realmente ela está dizendo ali em seus termos. É terrível. É por isso que nós não podemos jamais, não só por isso, mas também por isso nós não podemos jamais ver o simples, o mero desejo, uma inclinação sequer de alguém querer ir para a igreja de Roma e ver isso como uma coisa assim, bobagem. Como eu já ouvi o relato aqui em nossa cidade, ano passado, se não estiver enganado, foi no retrasado, acho que foi ano passado foi, de um contexto específico, uma igreja da nossa IPB, onde algumas pessoas estavam ali se enveredando, ou querendo se enveredar pelo caminho, pelo vômito, voltar para o vômito de Roma. Acho que nem sei se eles foram já de lá. E quando, pelo menos um caso, né, que um rapaz me falou, quando uma moça manifestou o desejo de ir, o pastor da igreja fez brincadeira com isso. Vai virar freira? Veja o absurdo que é isso. Não é para brincar com um tipo de coisa como essa. Se uma moça da igreja que eu sou pastor está dizendo que está interessada, pensando em ir para a igreja de Roma, eu como pastor devo lutar pela alma dela dentro do que eu puder fazer. Não só orando, instruindo, advertindo, tudo que tiver ao meu alcance como pastor para que ela não vá para lá. E não fazer palhaçada como essa. Não é brincadeira um negócio desse. Isso tem a ver com o quê, irmãos? Com a falta de seriedade de tratar o assunto, não tenha dúvida quanto a isso. Doutrina para esse pessoal, a maioria deles é bobagem, não é algo que trata com seriedade ou a devida seriedade, mas também revela a falta de preparo. Muitos desses homens, infelizmente, não estão preparados para lidar com isso. E esse é um dos perigos do nosso tempo. Não que antes não fosse, mas a gente vive um período específico também da história onde há um combate nesse sentido, que a gente tem que travar. E os pastores precisam se preparar com relação a isso. Lendo, estudando, escrevendo, para que possamos refutar os inúmeros ataques, principalmente por meio da internet, que vem do lado de Roma contra nós.
Aí não tem preparo, não sabe o que vai falar, se for falar é capaz da moça dar um nó dele. Então, assim, o indivíduo vai e solta uma pérola dessa, uma besteira dessa. Bem, mas a gente pensa assim, né? A Igreja de Roma exemplifica muito bem essa questão do legalismo, do senhorio sobre a consciência dos homens, sobre a fé. Mas, pastor, isso não acontece também em nosso meio? Irmãos, infelizmente também acontece. Isso também acontece. Isso acontece tanto pelo fato de termos membros de igrejas que se colocam nessa circunstância, nessa situação, bem como também líderes eclesiásticos que também fazem isso. Vamos lá, cada caso aqui. Existem pastores que eles fazem isso, que eles agem à semelhança de um bispo romanista. Eles acham que são donos do rebanho, que são donos daquele indivíduo e querem impor sobre eles os seus ensinos. Uma das coisas que um pastor precisa fazer, precisa ter, isso não é fácil, é ter paciência para ensinar. E aí, isso ainda mais com relação a mudanças que uma igreja precisa passar. Às vezes uma igreja ela tem uma prática já antiga nela, ali, que não é bíblica e precisa ser corrigida, e o pastor tem que ter conhecimento, é claro, preparo, mas também muita paciência para ensinar sobre aquilo e fazer a remoção de forma adequada daquele falso ensino, aquela prática que não deveria estar acontecendo. Bem como também colocar o correto para ser praticado. Certamente existem coisas que são mais rápidas de ser mexidas, mais emergenciais, não dá para esperar muito tempo, mas há outros que, com sabedoria e com cuidado, precisam ser reformadas aos poucos. Só que tem membros que se apegam a essas coisas, e irmãos, isso é algo que tem sim resquício desse comportamento farisaico e papista. Como assim? Quantas vezes a gente não escuta pessoas dizendo assim, estou falando de forma geral, tá, irmãos? Nas igrejas de forma geral. Não, peraí, o pastor antes estava aqui, ensinava assim, o outro também fez assim, manteve assim, agora quer mudar. Só que, no caso que eu estou citando aqui, tá, específico, o pastor está ensinando agora, o que está trazendo parece novo, porque 10, 15, 20 anos a igreja está naquela prática. Só que o que ele está querendo trazer é uma prática histórica da igreja de milênios, de séculos. E a pessoa acha que aquilo é uma coisa nova. A gente nunca fez isso aqui, como é que pode? Ora, porque no seu ambiente local, no seu contexto local, isso não era praticado até então. Mas essa não é a expressão histórica da fé da igreja como um todo. Então se apega a ensinos de homens e assim acham que estão sendo fiéis ao Senhor nosso Deus. Tenha isso muito claro em sua mente. A Bíblia é a única regra de fé e prática infalível. E os nossos símbolos de fé, eles vão expressar fielmente o que nós cremos. Quando um ministro, no contexto presbiteriano, ele traz inovações para o culto, para o governo da igreja, para a vida da igreja como um todo, que não estão de acordo com o que os nossos símbolos de fé ensinam, ele é quem está errado, ele é quem está trazendo coisas que estão contrárias à nossa fé. E isso precisa ser abandonado. Abandonado. Deixa eu dar um exemplo de uma situação que eu falei há não muito tempo, em dezembro, mas eu não vou aprofundar, não é o meu ponto aqui, apenas como exemplo para os irmãos se situarem, de um tipo de ensino que é imposto à igreja de uma maneira absurda, que é o calendário litúrgico. Veja, existem teólogos que eles entendem que, particularmente, pessoas de forma individual e até em famílias poderiam separar ali um momento para ter ali uma festa na sua casa. Eu sou contra isso, já expliquei o porquê, enfim. Mas esses, pelo menos, eles não defendem, esses que dizem, esses teólogos, esses pastores, eles não defendem que isso seja uma prática pública da igreja. Exemplo, que tenha um culto de Páscoa, um culto de Natal, e outra coisa. Por quê? Porque eles entendem que se isso existir, veja, os mesmos, eu estou falando de homens que não veem problema de celebrar de forma privada, e eu discordo disso como eu já falei. Esses mesmos dizem que
é um problema muito grande quando você faz isso de forma pública. Por quê? Porque na mesma igreja terão pessoas que a sua consciência será atingida se participarem daquilo. E você, a partir do momento que faz um culto público, você impõe isso sobre a igreja, porque o culto público, a igreja é convocada, é chamada para adorar o Senhor nosso Deus. E aí o indivíduo fica numa situação de tipo, se eu não for, eu estou indo contra o chamado público para adorar o Senhor. Se eu for, eu vou me envolver num culto que Deus não aprova. Então você se torna senhor da consciência do indivíduo, nesse sentido, impondo sobre a igreja uma coisa que Deus não ordena na sua palavra, porque o máximo que esses teólogos vão afirmar é que existe liberdade para a prática particular, mas por não ser uma coisa que Deus ordena na sua palavra, não se pode fazer assim, em caráter solene e chamativo para a igreja participar publicamente. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo de uma situação como essa, de impor à igreja aquilo que o próprio Deus não ordenou. Aí você diz assim, não, pastor, eu acho que é um exagero falar isso, porque eu conheço igrejas que celebram essas datas e outras, e eu não vejo nenhum tipo de atitude, de correção, por exemplo, para os membros participarem. Ô irmãos, via de regra, o que vai acontecer é as pessoas participarem, e casos isolados que não participarem, não irão reverberar isso, porque se eles falarem, certamente serão chamados a atenção. E eu conheço não poucos casos, não apenas daqui dessa cidade, como de fora, que já aconteceu isso. O simples fato de não participar e de se tomar conhecimento que o motivo foi porque não concorda, ser chamado a atenção porque não participou. Em outras palavras, não há a mesma condescendência que é exigida de nossa parte. Não há. Via de regra, não há. Não há. E eu digo isso porque no documento de 2022, quando a IPB ela se pronuncia acerca das práticas neopuritanas, né, aquele documento famoso, 2022, lá tem uma seção do documento que fala sobre isso, que cita o calendário litúrgico como algo indiferente. Ou seja, algo que pode ser como pode não ser praticado. Não é algo que deve ser imposto à igreja. Então, uma igreja local ela pode ter como pode não ter. Isso nessa resolução da IPB. Certamente eu discordo quanto a isso. Eu entendo que não deveria ter a possibilidade de celebrar tal coisa. Todavia, nos termos que a IPB ela colocou, no caso foi aprovado o documento do Supremo Concílio, aqueles que não comemoram, que é o nosso caso aqui publicamente, não deveriam sofrer nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de retaliação. Por quê? Porque o documento fala que deve ser tratado de maneira indiferente. Elencam várias coisas lá, na verdade, várias coisas, dentre elas as vestes do ministro, um bocado de coisa que é colocado lá, que é para ser visto como adiáfora, é indiferente. Se faz, ok. Se não faz, tudo bem. Não reprove aquele que faz, não reprove aquele que não faz. Essa é a ideia, esse é o espírito do documento. Só que, se você se manifestar, dizer que você não vai fazer, você já recebe crítica. Aí alguém contra-argumenta, não, pastor, mas peraí, recebe crítica porque existe uma fala pública dizendo o porquê que não vai fazer. E aí, nesse sentido, a gente interpreta como crítica. Peraí, mas quem vai fazer, quem vai celebrar, quem vai fazer o calendário litúrgico, vai defender e vai dizer por que faz, vai dar as razões da sua fé. Então, quem não vai fazer também precisa fazer também isso. Manifestar o porquê que não está fazendo, dizendo a razão, por isso, por isso, por isso. Inevitavelmente vai contrariar a posição do outro. Irmãos, não tem como as duas coisas serem verdadeiras ao mesmo tempo. Isso é uma contradição lógica. Ou uma está certa, ou a outra. Então precisa haver a razão. Não fazemos por isso e não deixar as pessoas sem entender. Pelo menos, mais que discorde, mas eu entendi. Não acontece por causa disso, disso e disso. Eu discordo, mas eu entendi. As pessoas ficarem cegas, eu não sei por que não acontece, eu não sei. Na Betânia acontece por quê? Eu não sei. Então precisa se dar razão da nossa fé, o motivo disso. E isso não é tratar como não irmãos, esses irmãos, como de forma nenhuma. De forma nenhuma. Só um exemplo, não entender isso como uma digressão a ponto de ter ido embora, para você entender do que eu estou expressando como algo que serve como um exemplo de impor algo que a palavra de Deus não ordena. No máximo, como eu disse, eu discordo disso, mas no máximo
poderia se dizer que seria algo da liberdade cristã que o indivíduo poderia fazer em seu âmbito particular. Exigir que isso seja feito publicamente, a palavra de Deus não ordena. Isso é impor algo sobre a consciência do indivíduo. Deixa eu dar um outro exemplo. Infelizmente, eu passei por isso no meu contexto local, onde eu congreguei antes de Betel. Eu me lembro que eu estava numa igreja que, infelizmente, nenhuma fala aqui contrária aos irmãos de lá, são irmãos queridos, enfim. Mas havia uma prática de se ter um rodízio mensal das sociedades internas dirigirem o culto solene. Então tinha um domingo que era o MP, tinha um domingo que era a SAF, assim por diante. E aquilo era algo que afetava a minha consciência, principalmente quando eu via uma senhora distinta, serva de Deus, dirigindo a liturgia inteira. Só não pregava, mas todo o resto era feito pelas mulheres. Foi o que aconteceu comigo nesse contexto. Por mais de uma vez eu tive que deixar de cultuar lá, na igreja que eu era membro, para ir para outro lugar. Porque aquilo afetava a minha própria consciência. Impor sobre a consciência do indivíduo algo que a palavra de Deus não ordena. Irmãos, isso é algo muito sério, é muito grave. É muito grave. Mas, infelizmente, o que eu estou falando aqui, para muitos, é tipo bobagem. Bobagem. Qual é o problema com isso? Qual é o problema com isso? Deus trata com muita seriedade essas coisas. Muita seriedade essas coisas. Pastor, por que o senhor deu 2 exemplos de culto? Qual o sentido de fazer isso? Não é só com relação ao culto, a gente sabe, é verdade. Mas se você ler com calma, com muita atenção, e não precisa ser um observador profundo para você notar isso. O capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster é o capítulo da liberdade de consciência. E o capítulo 21 é o capítulo do culto e do dia do Senhor. Você percebe claramente ali como nossos pais escreveram nesse sentido, colocando a estrutura de forma muito clara, conectando ali um assunto após o outro. Liberdade de consciência, em seguida, as questões litúrgicas e do próprio dia do Senhor. Não, liberdade de consciência não tem a ver apenas com o culto, mas envolve muito isso, adoração a Deus. Porque os homens são especialistas, infelizmente, em seus pecados, de imporem as consciências dos demais homens aquilo que Deus não ordenou para a sua adoração. Bem, próxima proposição, deixa eu ver se eu tenho tempo para falar sobre isso, espero que sim. Deixa eu tentar resumir aqui. Desdenhar e desprezar Deus e seus mandamentos. Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 15. Deuteronômio 32, versículo 15. Segundo Samuel 12, versículo 9, ainda sobre esse assunto. Segundo Samuel 12, versículo 9. Deixa-me sintetizar aqui o que ensina essa proposição do nosso catecismo. Basicamente é o seguinte: tanto o nosso pensamento, como a nossa devoção, como a nossa obediência, em tudo em nossas vidas, Deus, a sua palavra, deve estar em primeiro lugar. Toda vez que nós desconsideramos seus mandamentos, o próprio Deus, nós estamos assim cometendo um grave pecado. Deus não pode competir com ninguém, essa é a ideia. Ninguém compete com o Senhor nosso Deus. Ele deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. Então, desprezar ou desdenhar seus mandamentos é um pecado contra o primeiro mandamento. Por quê? Porque isso é colocar outra coisa no lugar do Senhor Deus, o que seria um pecado de idolatria. Próximo, resistir e contristar o seu espírito. Atos 7, versículo 51. Atos 7, 51, por favor. Pode ler. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, pois sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis.
E Efésios 4:30. Efésios 4:30. Basicamente, o ensino é o seguinte. Primeiro, deixa eu explicar essa questão do resistir. Nós sabemos que os homens podem sim e resistem ao chamado do Espírito Santo. Pastor, mas isso não é uma contradição com a graça irresistível? É claro que não. A graça irresistível, essa doutrina bíblica, e que é ensinada, nosso símbolo de fé também, ela se refere aos eleitos de Deus. Se aplica a eles. Mas os eleitos não resistem? Podem e resistem muitas vezes. Mas a ideia é que, finalmente, em última instância, eles não resistirão para sempre. Em algum momento acontecerá, nem que seja no leito de morte, a graça se tornará irresistível e alcançará o pecador. Mas a resistência à voz do Espírito, à sua palavra, isso acontece pelos pecadores, sejam eleitos ou não. Os eleitos, então, sempre, resistirão sempre ao chamado do Senhor Deus. Bem como também contristar, entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso é quebra também do primeiro mandamento. Próximo, o descontentamento e a impaciência para com as dispensações de Deus. Veja aí, e também a próxima que tem a ver com essa, é acusá-lo neciamente pelos males com que ele nos inflige. Salmo 73, por favor. Salmo 73, versos 2 e 3. Tem mais versículos, mas eu vou pedir só para esses mesmos. Você deve lembrar, o Salmo 73, o Salmo de Asaf, ele fala sobre como ele invejou o ímpio. E isso foi algo pecaminoso, a ponto de ele pecar contra a providência de Deus. Não estar satisfeito e contente com o Senhor nosso Deus. Vá para Jó 1:22. Veja qual deve ser a resposta nossa em relação à providência divina. Jó 1:22. Você sabe, isso foi logo após todo o sofrimento que Jó teve que passar. Essa foi a sua resposta diante das dispensações de Deus, depois de Deus tê-lo afligido. Quando nós demonstramos descontentamento com a providência divina, nós quebramos também o primeiro mandamento. Temos que reconhecer que tudo o que acontece, de bom ou de mal em nossas vidas, vem da boa mão do Senhor nosso Deus. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês, que eu falo com frequência, deve ser pregado para a nossa própria alma todos os dias. Todos os dias precisamos pregar para a própria alma, dizer: confia em Deus, descansa em Deus, submete à vontade de Deus, ama o teu Deus todos os dias, principalmente naqueles dias de escuridão, de quando o sofrimento vem sobre nós. Saber que Deus está no controle e que tudo o que acontece, Ele faz isso para o nosso bem, ainda que nós não entendamos. 1 Samuel 6, versículos 7 a 9, sobre a proposição atribuir, é errado atribuir qualquer acontecimento da nossa vida ao acaso. Veja aí, ao acaso. Você deve lembrar o contexto ali, foi quando a arca foi levada pelos filisteus e eles nesse momento estão fazendo ela retornar, uma vez que eles tinham sido julgados pelo Senhor nosso Deus, né?
E aí o texto é muito claro, mostra para nós que os animais eles vão seguir exatamente para o lugar onde Deus havia conduzido. Nada acontece sem a boa mão do Senhor Deus conduzir. Nós não podemos jamais atribuir nada ao acaso. E por quê? Porque não existe acaso, irmãos. A Bíblia fala isso muitas vezes, muitas vezes. Tudo que acontece, acontece porque foi predeterminado por Deus. Asseveramos isso categoricamente. Não é apenas com relação à salvação de indivíduos. Deus determinou tudo o que acontece, sem exceção. Então não há acaso. Quando fazemos isso, nós vamos contra a glória do nosso Deus. Não damos a glória devida a Ele. Agora vá para Daniel 5:23. 5:23 de Daniel. É maligno atribuir nosso sucesso ou prosperidade a ídolos ou falsos deuses. Daniel 5:23. E agora o capítulo 4, versículo 30 de Daniel, sobre não devemos atribuir a nós mesmos crédito nenhum por nada de bom que somos, temos ou podemos fazer. E não devemos considerar nenhuma criatura como a fonte de nenhuma bênção ou sucesso que possamos gozar. Daniel 4, 30. Você lembra desse capítulo? Quando Nabucodonosor ele se exalta de tal forma que ele se tem ali, né? Como, não só ele, na verdade os reis da antiguidade faziam isso e de nosso tempo também, como se fosse uma divindade. O juízo é certeiro sobre ele. Ele enlouquece, o texto vai dizer. Deus envia a loucura como juízo sobre aquele rei, que achava que tudo que tinha acontecido, a expansão do seu reinado foi fruto da sua força, da sua capacidade, da sua inteligência. Quando foi Deus quem deu isso a ele. Quando foi Deus. Essa última parte do catecismo aqui, ela vai, dessa pergunta, dessa resposta, melhor dizendo, sintetiza bem essa ideia. Não podemos atribuir a ídolos, a mera sorte, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura o sucesso, prosperidade, bênção que nós recebemos. Tudo é por causa da bondade do nosso Deus, que nós temos, ou que somos, ou que fazemos. Pastor, mas isso é algo muito claro para mim, eu já entendi, eu não tenho questionamento sobre isso, não é algo que eu tenho dificuldade. Mas, irmãos, esse ensino está entre aquelas verdades que você precisa ouvir frequentemente e também falar para a sua alma. Porque pense numa coisa que nós temos uma tendência, infelizmente, terrível, de se ensoberbecer. Isso acontece por conta de um elogio que a gente recebe pela aparência, pela questão financeira que alguém tenha, por um bem material, por uma capacidade da questão intelectual. O coração já se inclina a se achar melhor. Você sabe disso, você que conhece a Deus, que serve a Deus, sabe que quando você recebe um elogio, normalmente seu coração quer se inclinar para se achar o merecedor de receber tal elogio. Por isso, quando nós ouvirmos tal coisa, ainda que não declaremos sempre com os lábios, ou digitemos quando isso acontece por via de rede social, sempre, no mínimo, falemos para o próprio coração: dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Toda a glória é do Senhor Deus. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço é para a glória de Deus. E só posso fazer isso, só posso ter isso, só posso ser isso porque Ele me deu condições. Caso contrário, eu jamais poderia fazer tal coisa. Fale isso constantemente para si mesmo.
E até quando elogiar alguém, tenha isso em mente. Reconhecendo, honrando alguém. Mas isso é para a glória de Deus, e isso é porque Deus deu a ele essa capacidade. E não porque ele tenha em si mesmo condições de assim realizar. Caso contrário, quebraremos o primeiro mandamento. Colocaremos outro Deus diante do Senhor, quando deveríamos ter somente o nosso Deus em nossas vidas. Amém.